Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui pela primeira vez, adorando e exaltando o nome do Deus de Israel. Um pouco cansado, estivemos pregando ontem na congregação do Canela, e um culto que começou às 7h30 e fomos terminar, já era quase 11 horas da noite. Mas foi bênção de Deus. E hoje estivemos um dia inteiro trabalhando. Amanhã também vou trabalhar de dia, domingo também vou trabalhar. E a obra do Senhor não para. E Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Agradeço o convite dos irmãos. Você que tem a sua Bíblia, abra ela no livro do Gênesis, no capítulo 1, para a glória de Deus. Pedi uma palavra ao Senhor. E Deus me levou a meditar em alguns versículos bíblicos que eu quero lê-los nesta noite, para a glória do Senhor. E o primeiro que eu quero ler é no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: E no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pode tomar o teu assento, querido. Aleluia. Eu pedi uma palavra ao Senhor, e o Senhor me levou a meditar em alguns versículos da Bíblia, sobre as decisões de Deus. Quando você tem que tomar decisões, ou quando nós temos que tomar as nossas decisões, geralmente a gente conversa com a esposa, ou a esposa com o marido, ou a gente procura o pastor da igreja, ou um amigo, porque a gente precisa muitas vezes tomar decisões, o que fazer, qual é a maneira certa de fazer, como agir. A gente sempre tem alguém para pedir socorro. A gente busca, claro, em primeiro lugar a direção de Deus, a orientação de Deus, tem que tomar as decisões dele. Quem que ele procura? Ele é soberano, ele está acima do céu e terra, não há ninguém acima dele. Então as decisões que Deus toma, Ele toma por si mesmo. E você vai ver no decorrer desta palavra, nessa noite, que todas as decisões que Deus tomou para que você estivesse aqui hoje, foram as melhores possíveis. Então eu vejo no livro do Gênesis que a primeira decisão que Deus tomou foi essa: criou o céu e a terra. Aleluia. E quando Deus criou o céu e terra, Ele criou as estrelas, os luminares. Se você continuar lendo aqui, você vai ver isso. Mas uma das coisas que Deus também um dia decidiu criar, eu quero que você leia comigo no livro de Ezequiel, no capítulo de número 28, e o verso de número 12. Deus criou o céu e a terra, e quando cria céu e terra, Ele cria um jardim, não o jardim do Éden, mas um outro jardim, porque o jardim do Éden fora criado depois. Este jardim tinha sido criado anteriormente, e a Bíblia vai dizer que neste jardim Deus criou este ser e colocou ele nesse jardim. Ezequiel 28, do 12, diz assim, no 13: Estavas no Éden. Eu vou ler o 12. Então, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes assim, diz o Senhor Jeová. Aqui a Bíblia dá referência ao rei Tiro, mas aqui ele está falando de Satanás, que na época se chamava Lúcifer. Levanta, assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu coração, ou o teu interior, de violência, e pecou, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas.
porque elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Então, quando Deus criou o céu e a terra, Ele criou um Éden, um jardim, e o primeiro que habitou nesse jardim foi Lúcifer. Ele andava aqui nessa terra, e ele tinha uma conexão entre terra e céu, mas ele morava aqui embaixo. Interessante que a Bíblia vai dizer que ele era belo, irmão. A Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria, cheio de formosura. Se você ler a Bíblia e estudar a angelologia, ou que estuda sobre os anjos, você não vai encontrar outro querubim ungido. Deus só criou ele. Existem outros querubins, serafins, arcanjos, mas querubim ungido não. Querubim ungido só existe um, só existe ele. E ele era muito belo. A Bíblia diz que ele tinha sabedoria, formosura. Uma coisa me chama a atenção, os irmãos que são músicos aqui fala que foi criado instrumentos musicais. É por isso que muitos dizem que Lúcifer era um maestro, ele era regente, ele levava os outros anjos a adorar a Deus. Alguns estudiosos dizem que eles não tocavam violão, não tocavam pandeiro, essas coisas não. O que quer dizer aqui é que quando ele abria a boca dele, sons de instrumentos musicais saíam de dentro dele. Porque o texto vai dizer aqui que havia instrumentos musicais que foram criados. Então por isso que muitos dizem que ele era maestro, que ele ajudava ou regia os anjos para adorar a Deus. Mas o que Deus quer dizer aqui, ele era inteligente, ele tinha sabedoria. Só que um dia ele se achou demais, irmão. Eu creio que quando Lúcifer olhava para ele olhava para o corpo dele. A Bíblia diz que ele era um anjo muito belo. E quando ele olhava para ele via que ele tinha beleza, ele tinha sabedoria e ele tinha formosura. Então ele não se contentou em ficar no lugar que Deus estabeleceu ele. Então, por ele ter inteligência, por ele ser diferente dos outros anjos, ele começou a arquitetar um pensamento: o meu lugar não é aqui, eu mereço uma posição melhor do que essa. E aí no coração dele entra a maldade. E a maldade que entrou no coração dele foi tentar tomar o lugar daquele que criou ele. E foi uma das coisas que ele não deveria ter feito. O livro do profeta Isaías, no capítulo 14, diz também que foste caído do céu a estrela da alva, porque tu disse que colocaria o teu trono acima do trono de Deus. Só que Satanás, no caso aqui Lúcifer, sabia que sozinho ele não ia conseguir. Ele não ia conseguir peitar Deus. Ele não ia conseguir tomar o trono de Deus sozinho. Então ele começou a arquitetar um plano e um projeto muito maligno. E ele começou então a ter um diálogo com os outros anjos, dizendo a eles que se eles se rebelassem, ou que se eles se voltassem para ele daria uma posição melhor para eles. Talvez você deve ter se perguntado: por que Deus não matou o Lúcifer quando ele pecou, ou quando ele tentou tomar o lugar de Deus? Eu quero que você leia comigo o livro do Apocalipse, capítulo de número 12, e o verso de número 4. Apocalipse 12, 4 diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Aqui quando a Bíblia diz a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, quando está se referindo a estrelas aqui, está falando dos anjos que Lúcifer conseguiu trazer para perto dele. Então ele conseguiu juntar um grande exército de anjos que adoravam a Deus. Mas o que ele começou a dizer para esses anjos? Vocês são obrigados a adorar a Deus, porque se vocês não adorarem a Deus, Deus mata vocês. O profeta Isaías, quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, no livro de Isaías capítulo 6, ele diz que os anjos constantemente clamam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém. E o Lúcifer começou a dizer aos outros anjos: não, se vocês passarem para o meu lado, vocês não vão ter que me adorar toda hora não. É a mesma mentira que ele continua lançando sobre a terra nos dias atuais. O servo de Deus acabou de dizer que as igrejas estão se esvaziando, o amor de muitos está se esfriando, mas o amor a Deus, o compromisso a Deus pelas pessoas estão se esfriando, porque Satanás está lançando na mente das pessoas a mesma mentira que ele lançou lá no céu para os anjos: não precisa adorar a Deus constantemente, adore a Deus de vez em quando, adore a Deus nos domingos. Eu sempre digo lá no quilômetro 7, por onde passo pregando: hoje tem crente para cada dia de culto. Tem o crente da terça-feira, tem os crentes da quinta, da vitória, tem os crentes do domingo. Como que na realidade nós deveríamos ser cristãos todos os cultos, porque a unidade da igreja foi uma coisa que Jesus orou por ela no Getsemane.
Então ele conseguiu reunir uma grande parte de anjos para tentar tomar o lugar de Deus. Aqui, o texto de Apocalipse que eu vou ler, ele vem falando de uma batalha que houve em uma outra era passada. Mas quando Lúcifer tentou tomar o lugar de Deus, houve uma batalha como essa, que diz aqui Apocalipse 12:7. E houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, quando ele reuniu os anjos para tentar tomar o lugar de Deus, houve uma guerra no céu. Hoje houve uma batalha nos céus. Agora eu fico tentando entender aqui, eu fico tentando visualizar pelos olhos da fé Deus, irmão. Deus tendo que ver os anjos brigarem entre si, porque eles brigaram entre si. Eles tiveram que brigar entre si. E Deus não decidiu matar Lúcifer e nem os outros anjos, mas eles foram derrubados para baixo. E eu sei que quando passaram pelo abismo, ou pelas regiões celestiais, porque há um abismo acima do segundo céu, primeiro, segundo e terceiro céu, aonde eles ficam, que são as regiões celestiais, esses anjos agora são transformados em demônios. Por isso que Deus não matou Satanás, porque se Deus mata Lúcifer, a mentira que ele disse para os outros anjos que eles eram obrigados a adorar a Deus teria tido fundamento. Porque se ele mata Lúcifer, os outros anjos que não se rebelaram com Deus iriam pensar assim: é verdade, se nós não adorarmos a Deus, Deus nos mata. Deus é inteligente, querido, Deus sabe o que faz. Ele não matou eles, mas ele expulsou eles dos céus, e perderam o brilho, perderam a formosura, perderam a beleza, perderam a glória, perderam aquilo de melhor que Deus tinha dado a eles. E agora vieram habitar nesta terra. Agora eu volto com você lá no livro do Gênesis novamente, querido. O horário já, meu Deus do céu, mas eu quero ler os versículos que o Senhor colocou no meu coração. E eu volto para o livro do Gênesis. E quando Deus criou o céu e a terra, depois criou Lúcifer, ele se rebela contra Deus. Agora Deus resolve fazer a terra novamente, porque o texto do Gênesis diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Você que conhece Deus, a gente sabe que Deus nunca criou nada vazio. Deus nunca fez nada sem forma. Tudo que Deus faz é belo, tudo que Deus faz é perfeito. Alguns dizem que quando Satanás foi expulso do céu e quando ele caiu aqui embaixo, a ira dele foi tão grande, a fúria dele, que ele destruiu a terra. O próprio Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E é por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E a Bíblia vai dizer uma coisa que eu acho linda. E Deus de repente resolve, no capítulo 26 do Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Agora Deus tomou uma outra decisão, irmão: criar o ser humano, criar um outro adorador, a imagem dele, não igual a ele, mas como se diz, a imagem dele, com o caráter dele, com a personalidade dele. É isso que ele falou: o homem é a minha imagem e a minha semelhança, mas com o caráter de Deus, o caráter dele, com a personalidade dele. E quando Deus coloca o homem no Éden, a minha Bíblia vai dizer no mesmo livro do Gênesis, no capítulo de número 3, verso de número 23, que diz assim: e o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou Adão no Éden, criou Eva, colocou Eva juntamente com ele. Só que a Bíblia diz que o mesmo Satanás, que agora não era mais anjo de luz, que Deus não destruiu lá em cima, Satanás desce até o jardim do Éden e se incorpora em uma serpente,
Porque Satanás, para ser adorado, ele tem que se manifestar em alguma coisa. Ele não pode ser adorado em espírito e em verdade como Deus. O único que pode ser adorado em espírito e em verdade é Deus. Satanás precisa de um objeto. É por isso que ele entra em uma imagem de escultura, ele entra em qualquer coisa. Porque se ele aparecer também para a pessoa, o camarada cai fora, foge correndo dele. Então ele se incorpora em alguma coisa, em algum objeto. Porque ele tem que ser adorado somente desta forma. O único que é adorado em espírito e em verdade é Deus. Satanás precisa de uma forma, ele precisa de um objeto. Ele tem que entrar em alguma coisa para a pessoa adorar ele. E aqui ele entrou numa cobra, numa serpente. E caminhando pelo jardim, Eva sozinha, ele chega para ela e diz: o que foi que Deus disse para você, Eva? Deus disse que no dia que eu comer, eu não posso tocar na árvore do conhecimento. Mentira de Deus. Se você tocar na árvore, você vai ser igual a Deus. O que ele não conseguiu, agora ele jogou para a mão de Eva. Se você comer dessa fruta, você vai ser igualzinho a Deus. O que ele não conseguiu lá em cima, ele tentou agora lançar sobre Eva. Você conhece a história? Eva come da fruta, o Adão chega, a Eva dá a ele também, ele experimenta, e de repente Deus aparece. E quando Deus aparece, a Bíblia diz que eles se escondem. Então Deus reconhece que eles haviam desobedecido a Deus. E quando Deus está dialogando com Adão e Eva, por que eles comeram da fruta? Satanás vai tentando sair de fininho, rastejando no corpo da cobra. Só que Deus fala: peraí, você, dá um tempo, espere aí. E olha o que diz o capítulo 3 e o verso 14. Então o Senhor disse à serpente: por que você fez isso? Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Aí Satanás achou que não ia sobrar para ele achou que ele ia sair de bonzinho. Deus falou: espere aí. Você está vendo essa mulher que você enganou? Está vendo ela? Olhe para ela. Da semente dela, da descendência dela, vai vir um que vai pisar na sua cabeça. Irmãos, eu sempre digo isso. Daquele dia em diante, Satanás não teve sossego mais. Porque a partir daquele momento ele começou a pensar em alguma coisa. Ele disse: se alguém da descendência dessa mulher vai me destruir. Então a partir daquele momento ele criou um plano para tentar destruir o ser humano que Deus havia criado. Tanto que a Bíblia diz, só que o que me chama a atenção, que também não foi fácil para Deus, foi ter que expulsar Adão e Eva do paraíso. Pensa que foi fácil para Deus? Ter que ver Adão e Eva colocar um abraçar o outro, a mãozinha de dar um para o outro, olhar para o jardim do Éden, cheio de beleza, de coisas deliciosas, e terem que ser expulsos do jardim do Éden. Por que foram expulsos? Porque desobedeceram a Deus, não obedeceram a ordem de Deus, tocaram naquilo que não deviam tocar. E se tem uma coisa que Deus vela, é pela palavra dele. Ele não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. O que ele diz, ele cumpre. E eles tocaram na árvore, eles foram expulsos do jardim. E quando Adão e Eva têm os primeiros filhos, Caim e Abel, ou Abel e Caim, eu creio que Satanás, quando ele olhou para Caim, ele disse assim, porque João vai dizer que Caim era do maligno. Caim era mau, ele era maligno. Abel era bonzinho, Abel era pastor, ele cuidava de ovelhas, de animais. O Caim era agricultor, cultivava a terra. E quando Satanás olha para os dois filhos de Adão e Eva, ele pensa assim, peraí, o Caim é maligno, o Caim é mau. Ele oferta as coisas para Deus de qualquer jeito, então ele não é quem vai me destruir. Só pode ser o Abel. E o que Satanás faz? Ele usa um irmão para matar o outro, achando que Abel fosse aquele que viria destruir ele, mas ele estava enganado, não era Abel. E a Bíblia vai dizer então que a terra, ela se tornou muito populosa, a terra, porque Adão e Eva tiveram outros filhos, e a terra se tornou uma terra muito populosa, então criou muita gente na terra. Aí que Satanás enlouqueceu mesmo, porque quando Adão e Eva tinham dois filhos, ele matou um, o outro ficou, mas não era o Caim que iria destruir ele, ou não era o Abel. E Adão e Eva começaram a ter mais filhos, e foram tendo filhos e filhos, e a terra ficou cheia de gente. E Satanás ficou louco, ele falou, como é que eu vou fazer agora? Quem será que vai me destruir? Então ele pensou assim, eu vou denigrir a imagem do ser humano, eu vou deturpar a imagem do ser humano, porque para me destruir tem que ser perfeito, não pode ser qualquer um.
Então, no livro do Gênesis, no capítulo 6, se você quiser ler comigo, leia, querido, que diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes da terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, e continuamente. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou isso em seu coração. E disse o Senhor: eu vou destruir de sobre a face da terra o homem que eu criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto, e as suas gerações, Noé andava com Deus. E São Satanás agora ele usa os anjos, porque a Bíblia, quando diz aqui filhos de Deus, está se referindo aos anjos. Os anjos desceram até a terra. Lá em Judas diz que os anjos que não guardaram o seu principado, a Bíblia diz que eles estão presos no abismo, eles estão presos em grilhões. Há demônios que não estão soltos, há demônios que são tão terríveis. Esses demônios aqui que agiram antes do dilúvio, Deus prendeu eles, porque se eles tivessem ficado soltos, eles teriam arrebentado com tudo. Eles estão presos, Judas diz isso, eles estão presos em cadeias eternas, porque eles não guardaram o seu principado. Eles foram expulsos do céu até as regiões celestiais, mas eles desceram aqui na terra. E quando esses anjos, que agora eram demônios, eles começaram a ver as mulheres, eles desejaram as mulheres. Eles queriam ter relações sexuais com as mulheres. Eles são espíritos. Só que eu entendo que por ser espírito, eles não podiam ter relações com as mulheres. Então o que eles faziam? O que Satanás continua fazendo hoje, ele usa homens para estuprar as mulheres. Isso já acontecia antes do dilúvio. Então, influenciado pelos demônios, os homens violentavam as mulheres, e os filhos que essas mulheres tinham, a Bíblia diz que eram gigantes. Gigantes. E se você for estudar isso aqui, querido, não era gigante do tamanho de Golias, não. Era gigante muito maior do que Golias. Golias era pequeno perto desses gigantes aqui. O que Satanás queria? Ele queria destruir a humanidade de uma vez por todas, porque ele sabia que alguém viria destruir ele. E a minha Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito um ser humano. Deus pesou no coração dele. Ele falou: eu me arrependo de ter feito o homem que eu criei. Aí Deus diz: eu vou matar todo mundo. Eu creio que quando se Satanás ouviu Deus dizer isso, ele ficou feliz. Agora Deus vai matar todo mundo, e quem é que vai pisar na minha cabeça? Só que Deus cumpre a promessa dele. E Deus andando, e eu creio que Deus passeando sobre a terra, a Bíblia vai dizer que ele viu um homem justo só, Noé. Um só. E quando ele olha para Noé, ele acha graça naquele homem, porque a Bíblia diz que na sua geração, Noé era um homem justo, era um homem íntegro, e Noé andava com Deus. Então Deus resolve agora, através da vida desse homem, construir uma arca, que você conhece muito bem a história. A Bíblia vai dizer que Deus falou: a partir de hoje o meu espírito vai agir no homem somente 120 anos. E essa promessa se cumpre até hoje, porque hoje você não encontra ninguém vivendo mais do que 120 anos, é muito raro. Os homens viviam muito tempo naquela época, mas de lá para cá foram diminuindo, e hoje ninguém vive mais do que 120 anos. Porque Deus disse aqui: o meu espírito não agirá no homem mais, seus dias serão de 120 anos. Deus, ele vela pela palavra dele, querido. Ele é fiel. Então Noé constrói a arca, e ele entra na arca, Noé, a esposa, os filhos e as noras. 8 pessoas entram dentro da arca. Aqui eu quero dizer uma coisa para você. Noé ficou 1 ano dentro da arca.
Porque se você continuar lendo aqui a Bíblia vai dizer que no ano 600 Noé entrou na arca. No ano 601 Noé saiu da arca. Então Noé ficou 1 ano dentro da arca. Agora eu te digo uma coisa, você acha que foi fácil para Noé ficar 1 ano trancado dentro daquela arca? E Noé não ficou de braços cruzados, ele tinha que alimentar os animais, porque eles colocaram comida para os animais. Eles tinham que alimentar, eles tinham que limpar a arca. Dentro da arca tinha trabalho, tinha serviço, mas dentro da arca também tinha confusões. Já pensou você ficar 1 ano a fio dentro de um barco, olhando para a cara do seu cunhado, da sua cunhada, da sua sogra, e não ter uma pracinha, não ter um telefone, não ter um celular, não ter nada? 1 ano a fio, 8 pessoas dentro de um barco no mar, 1 ano a fio, e ainda mais trabalhando. Eu tenho certeza que houve dias que aquelas pessoas quiseram sair de dentro daquela arca, mas quando eles saíam, iam naquela janelinha, porque a arca tinha uma janelinha em cima, e quando eles chegavam e colocavam a cabeça naquela janelinha, olhavam lá embaixo, o que é que eles viam lá embaixo? Eles viam um mundo corrompido, um mundo morto. Eles viam pessoas, cadáveres boiando por cima das águas, podridão, mau cheiro. A arca hoje simboliza a igreja de Cristo na terra. Se esse mundo ainda não apodreceu, é porque a igreja ainda está aqui dentro dessa arca. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. O sal preserva para que as coisas não se estraguem. Pena que quando a igreja for arrancada desta terra, aí sim esse mundo vai perecer. Mas aqui vai um recado de Deus para a sua vida. Aproveite que Deus te deu um lugarzinho nesta arca que é a igreja. Muitas pessoas estão abandonando a igreja, saindo da igreja, mas a salvação está em você estar na presença de Deus, e dentro da igreja você ouve a palavra de Deus. Porque se nós olharmos lá fora, o que nós vemos lá fora? Um mundo morto, um mundo corrompido, pessoas se matando, se destruindo. Mas eu louvo a Deus que Ele preservou este lugar para mim aqui hoje, e Ele reservou para você também. E a família de Noé se salvou porque ele era um homem justo, ele era um homem íntegro. E se há justiça e há integridade em você, Deus estará pelejando a favor da sua vida e a favor da sua casa. Mas fique dentro da arca, que é a igreja do Senhor na terra. Fique na presença dEle, porque lá fora, querido, lá fora não há escapatória, lá fora não tem como. Então eu quero dizer para você, não foi fácil para Noé ficar 1 ano dentro da arca com a família dele. Para muitas pessoas também não é fácil ficar dentro da igreja. Mas a salvação para aquela época era a arca. A salvação para os dias atuais é estar na presença de Deus. Porque o salmista Davi vai dizer assim, né? Uma coisa eu pedi, eu vou buscar, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Amém. Quantas pessoas que não estão aqui nesta noite, estão em tantos lugares agora, mas o Senhor reservou este lugar aqui para você. O Senhor reservou este momento aqui para você. E após o dilúvio, Noé sai da arca e a terra volta a ficar uma terra habitada novamente. E aí veio, você conhece o que a Bíblia chama de as 5 eras, ou a era da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Aí a Bíblia diz que veio os profetas, os homens também mataram os profetas. E a Bíblia diz que durante 400 anos, Deus resolveu se calar. Eu acho interessante Deus tomar essa decisão. Se você pegar a sua Bíblia, entre o livro do profeta Malaquias e o livro de Mateus, existe uma folha da sua Bíblia. Algumas Bíblias, as Bíblias mais antigas, elas têm uma folha em branco na Bíblia. Algumas Bíblias mais antigas, elas têm uma folha em branco. A minha não é em branco, ela está escrito, mas esta folha aqui, ó, entre o Velho e o Novo Testamento, esta folha aqui simboliza 400 anos de silêncio. Durante 400 anos Deus decidiu se calar, ficar em silêncio. Foi nessa época que o povo judeu se espalhou pelo mundo. Uns foram para a Pérsia de Alexandre o Grande, outros foram para a Roma de Herodes, outros para o Egito. Mas durante 400 anos Deus ficou em silêncio. Durante 400 anos Deus se calou. Deus não usou ninguém para falar com ninguém. E o povo judeu sofreu muito durante 400 anos. Não foram os 400 anos do Egito, foram outros 400 anos à frente, em que Deus se cala totalmente
não usa ninguém para falar com eles. Mas havia esperança sobre a vinda de um Salvador. A promessa do Gênesis 3,15 de alguém pisar na cabeça de Satanás ainda estava de pé. E durante 400 anos Deus se cala para tomar uma decisão. E essa decisão está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Deus decidiu mandar Jesus aqui embaixo. Decidiu trazer Jesus ao mundo. E eu quero ler algo que está em Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20, que diz assim: sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais, não foi com coisas corruptíveis, como ouro, prata, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Interessante que Satanás arquitetou tudo isso. Só que a Bíblia diz aqui em 1 Pedro 1, 18 ao 20, que antes que o mundo fosse criado, antes que o próprio Satanás existisse, Deus já tinha um projeto de salvação para o ser humano. Deus já sabia tudo o que ele iria fazer. Ele já havia decidido. A crucificação de Jesus já tinha sido decidida antes mesmo do mundo ser criado. Deus já tinha um projeto. Deus é o Deus das decisões certas, querido. E eu quero ler um versículo em João, capítulo 17, ou João, capítulo 12. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio ao mundo. E o interessante que ele veio ao mundo para salvar, ele veio ao mundo para pregar. Só que o interessante é que ele pregou e poucos ouviram ele. Ele veio ensinar, também não quiseram ouvir ele. Ele veio curar e foi ferido, ele veio amar, foi odiado, ele veio ser amigo e foi traído. Aquele que veio para libertar agora foi preso. A Bíblia diz que ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. Agora Satanás sabia quem era aquele que iria destruir ele. Ele sabia quem é que ia pisar na cabeça dele. E no livro de João, capítulo 12, e o verso de número 24, eu estou me adiantando aqui por causa do horário, mas eu quero ler esses últimos versículos. João capítulo 12, verso 24 diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Jesus estava falando dele. Ele é o grão de trigo que caiu na terra. Ele tinha que morrer para que eu e você estivessem aqui hoje. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu, Pai, salva-me dessa hora?